Mas se você perguntar para ele qual é a profissão dele, ele não vai dizer que ele é dono de uma agência de publicidades. Sabe o que ele diz? Negócio curioso. Você perguntar para ele qual é a tua profissão, qual é o teu negócio, né? O que você faz? Ele diz assim: meu negócio é criar necessidades. Eu não sou dono de uma agência de publicidade. Eu crio necessidades. Eu faço com que as pessoas pensem que precisam de algo que, na verdade, eles não precisam. Isso é o que está por trás da publicidade. Eu acho muito sério o que ele falou. E preocupante. Eu não sei se vocês... Eu soube recentemente, Afonso, de uma pesquisa em que uma criança que viva na cidade, no ambiente urbano, desde que nasce até que chegue na puberdade, adolescência, é submetida a aproximadamente 12 mil estímulos eróticos. Olha bem, desde que nasce até que chegue na adolescência, é submetida, e seja lá por um outdoor na rua, por uma campanha de cerveja na televisão, sei lá, aproximadamente 12 mil estímulos eróticos. Bom, para quê? Estímulos eróticos para vender, não tem dúvida, né? Publicidade. Na verdade, será que isso não afeta, não sei, o próprio desenvolvimento físico, no sentido de uma antecipação do desenvolvimento dos órgãos sexuais, da sexualidade da criança? Não sei. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: eu tive muito contato com meus avós, paterno e materno. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção neles, me chamava a atenção é o seguinte: queria deixar um dos velhos bravos. Eles eram muito bravos. Mas para deixar mais bravos ainda, era chamá-los era uma loucura, algum pensava, mas insinuar que eles pudessem ser desonestos. Isso era algo tão grave, mas tão sério, que eu acho que era capaz de matar por causa de um negócio desse. Chamar de desonesto, nunca. Eu tenho saudades disso, porque hoje em dia, se você chama o cara de desonesto, ele não está nem aí. O mundo é dos espertos. É o que essa campanha está mostrando para todo mundo. Porque qual é o valor que efetivamente circula no mundo hoje? Todo mundo diz é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro, porque se você tem muito dinheiro, mas não gasta, você também é visto como Nono Correia, como aquele personagem da novela que tinha antigamente. Você também não é bem visto. Sabe qual é o valor que circula hoje em dia? É consumo. É consumo. Você tem que ter o carro do ano. Tanto não é dinheiro, que se você comprou o carro do ano e está devendo até a calça, não tem problema. Desde que esteja andando com o carro do ano, ou que se vista da forma tal, ou que use o relógio tal, ou sei lá o quê. Ou seja, o que interessa é o que você consome. Por que nós somos assim? Por que nós ficamos assim? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo, em massa. O que o meu amigo lá da agência de publicidade falou em relação a eu produzo necessidades, não é algo à toa. Ele produz necessidade porque as empresas têm necessidade de vender. E as empresas têm necessidade de vender porque querem gerar emprego, gerar renda, enfim. Todos nós nos beneficiamos com isso. A questão é não perder o ponto da história. É até que ponto nós devemos... Porque, na realidade, quando se fala... A coisa mais gritante... Latrocínio. Um rapaz foi morto no Rio de Janeiro porque queriam roubar o tênis. Tiram a vida de um jovem por causa do tênis de marca. Isso é lamentável. Isso significa que o tênis de marca vale mais do que a vida de uma pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Até que ponto nós temos que pensar sobre esses valores, sobre os valores que uma sociedade, e isso é como que uma mão invisível que nos governa a todos. Porque todos nós saímos e ficamos pensando em quanto dinheiro eu vou... Esses dias eu estava vendo um site de um casal daqui de Santa Catarina, de São Bento, criou um jipe com uma cama e foram dar a volta ao mundo de jipe. Morando dentro do jipe, uma coisa incrível. E eles estão na África. Estão num país desse tamanho, é o país mais pobre do mundo. Eu não lembro o nome do país, mas é o país mais pobre do mundo. Fica à beira de um lago que é o maior lago do mundo. Tem 500 quilômetros de extensão de lago, água doce. E tem as fotos deles no site.
de umas crianças paupérrimas. Paupérrimas. Imaginem, crianças que vivem da pesca no país mais pobre do mundo, no centro da África. E a felicidade das crianças brincando no lago. Eles estavam brincando com um pedaço de pau, um pedaço de madeira velha. E numa foto belíssima que eles tiraram, e embaixo dizia assim: a felicidade depende de muito pouca coisa. Uma lição impressionante. E eu me vejo numa sociedade em que nós estamos estressados, porque nós precisamos ganhar dinheiro, e aí quando a gente ganha dinheiro, o que a gente ganhou não está bom, porque a gente quer mais. Peraí, vamos olhar aquela foto, vamos parar para pensar. E isso a maçonaria tem muito a dar, porque o que nós fazemos aqui dentro dessa instituição é pensar em humanismo, valores humanos. Vamos pensar o que nos une, o que é mais importante para a nossa felicidade. O que é importante para a minha felicidade é o bem-estar da minha família, eu estar com meus filhos, com a minha mulher, eu estar bem de saúde. Saúde é um negócio fundamental. Vamos repensar esses valores. Vamos ensinar para os nossos filhos que ter um tênis de marca não é o objetivo de uma vida. Que trabalhar para ficar rico não é o objetivo de uma vida. É bom que se progrida, mas não é só isso. Nós não adianta trocar escravidão por seres condicionados ao consumo, que faz tudo, anda que nem a massa, não é assim. Vamos parar para pensar. Vamos tentar resgatar aquilo que há de humanismo dentro de nós mesmos. Os nossos relacionamentos pessoais, uns com os outros, os nossos amigos. Vamos tentar resgatar esses valores humanos que, na minha opinião, são esses valores que nos definem de fato como seres humanos. É por isso que nós somos seres humanos. Meus amigos, meus irmãos, eu sei que já passei muito do tempo. Eu queria, para terminar, dizer para vocês o seguinte: vamos nos apaixonar pelas nossas causas. Vamos amar esse país. Vamos levar a sério os nossos ideais. Dentro da nossa instituição, em particular, aquilo que prega essa instituição sublime. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar com responsabilidade, com inteligência, para que esses ideais sejam realmente concretizados e não sejam aproveitados por algum ditador de plantão que venha aparecer. Espero que tenha sido útil. Desculpa o tempo. Obrigado. Tchau. Você não sabe como é difícil, num julgamento, segurar o tempo de promotor e de advogado. Eles sempre passam do tempo. Tem um promotor que começa a falar, ele fala e diz: bom, isso que eu falei agora foi introdução, gostaria que marcasse meu tempo. Mas eu queria, para encerrar, eu não sei se há alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, estamos aguardando. Eu queria ressaltar a importância da palestra do Dr. Afonso, dessa campanha que ele começou em Chapecó, e que hoje tivemos a oportunidade de levar à Confederação Maçônica do Brasil, e hoje ele já está, acho que em toda a maçonaria brasileira, está ultrapassando as fronteiras do país, e que é uma campanha permanente. Ela não tem, esse projeto não tem fim. Ele sempre terá algo a ser complementado e aprimorado. Por isso, bom, não é uma pergunta, é uma palestra. Isso aqui deve ser de advogado. Dr. Paulo Brincas, considerando o previsto no artigo 134 da Constituição, não falei que era advogado, quanto à criação da Defensoria Pública em todos os estados brasileiros, como um dos instrumentos de efetivação do Estado democrático, e que o Estado de Santa Catarina, passados 20 anos da promulgação da Constituição Federal, ainda não cumpriu, ou não, essa importante instituição, que viabiliza o acesso integral e gratuito à justiça, porque a OAB, que tem como bandeira a moralidade, a ética, a rápida aplicação das leis e a efetivação do Estado Democrático de Direito,
se posiciona contrariamente à criação da Defensoria Pública em Santa Catarina, o único estado brasileiro que não a criou. Professora Maria Aparecida, curso de Direito. É isso? Maria Aparecida, né? Eu estou brincando. Esse é um assunto polêmico. Na realidade, o que acontece é o seguinte, só para que todos entendam, há uma disposição na Constituição Federal dizendo que as pessoas têm direito a acesso à justiça e que, se não tiverem dinheiro para pagar o advogado, o Estado tem que criar a Defensoria Pública, que é um serviço público de advocacia para prestar assessoria para as pessoas carentes que não têm condição de pagar o advogado. Essa Defensoria Pública não foi criada em Santa Catarina. Em Santa Catarina se fez um sistema diferente, que é o que está funcionando hoje, enfim, funcionando desde que a Constituição foi criada até agora. O sistema é Defensoria Dativa. No que ela muda da Defensoria Pública? A Defensoria Pública é um órgão público. Os defensores públicos são funcionários públicos, fazem concurso, são concursados e passam a trabalhar como advogados das pessoas carentes. A Defensoria Pública é feita de uma outra forma. A Defensoria Pública é feita da seguinte forma: os advogados que têm, enfim, escritórios, podem prestar serviços às pessoas carentes gratuitamente. E esses serviços são remunerados pelo Estado. Ou seja, o Estado, ao invés de criar uma estrutura administrativa, órgão público, com concurso público, etc., ele contrata os próprios advogados, que é o que nós temos hoje funcionando em Santa Catarina, para exercer essa atividade. Na realidade, a grande questão é o seguinte: em Santa Catarina já existe, por exemplo, a Defensoria Pública Federal, da Justiça Federal, para exercer essa atividade. Na realidade, a grande questão é o seguinte: em Santa Catarina já existe, por exemplo, a Defensoria Pública Federal, da Justiça Federal. Bom, eu não preciso dizer para vocês, mas acho que é importante dizer, que mais da metade do judiciário hoje é composta, do movimento do judiciário é por ações relativas à defensoria dativa, ou seja, de pessoas carentes que não têm condição de pagar advogado. Representam mais da metade do contingente de processo de advogado. Em algumas comarcas muito pequenas, por exemplo, chega a 90% do movimento da comarca. 90% do movimento da comarca é exclusivamente de processos de pessoas carentes. A Defensoria Pública Federal, que funciona em Santa Catarina, porque a Defensoria Dativa, nós temos hoje 4.500 advogados registrados na ordem, 4.800, se não me engano, prestando esse tipo de atividade. Defensoria Federal, sabem quantos tem? Sabem quantos advogados públicos tem na Defensoria Federal, concursados, para o estado de Santa Catarina inteiro? 4. Olha só, nós temos 4.500 advogados prestando serviço no estado inteiro. Em algumas comarcas, eles representam a 90% do movimento forense da comarca. A questão é, vamos criar um órgão público que vá substituir isso? Vocês têm ideia do tamanho desse órgão e do custo que esse órgão tem? E será que vai ter condições de atingir todos os rincões desse estado? Porque em cidades muito pequenas, não adianta você ter um defensor. Tem que ter no mínimo 2, porque o autor e o réu precisam de defensor público. Não é só um. Qual o tamanho disso para o Estado e o custo que isso vai ter para o Estado? O sistema que nós utilizamos em Santa Catarina, que atende ao objetivo de estender o acesso ao judiciário às pessoas que são carentes, ele tem por objetivo simplificar e baratear o custo do Estado, o funcionamento do Estado. Por quê? Porque o cidadão presta defensoria, o advogado presta defensoria, tem uma tabela na lei complementar número 155 de honorários por isso, terminou o trabalho, o juiz tira uma certidão, doutor fulano de tal, defendeu os interesses do cidadão na ação tal, tem direito a receber tal, manda isso para o Estado paga. Sem necessidade de criar toda a estrutura pública, que não vai atender ao interesse da população, provavelmente não, vai custar muitíssimo mais caro, e no final da história, o que nós acreditamos é que pode, pelo contrário, acabar prejudicando o atendimento da população, em vez de beneficiar, prejudica. Tanto é verdade que em estados como São Paulo, por exemplo, criou agora recentemente a Defensoria Pública,
o Estado de São Paulo criou uma defensoria para atender a norma constitucional que a professora fala,